Olá, sejam bem-vindos a mais um Walk Talk. Hoje vamos até Espanha. Exato, o meu próximo convidado, Francisco Silva, joga no Guadalajara. Vamos já falar com ele. Olá, Francisco, bom dia, obrigado por teres aceito o convite. Estás aqui no Walk Talk. Olá, muito obrigado. Obrigado eu. Eu disse bem o nome, Guadalajara? Sim, Guadalajara. Ahá, eu assim estava na dúvida, será que não? Afinal, era mesmo no Guadalajara. É mesmo. Fala-nos um bocadinho sobre ti. Quem é o Francisco Silva, para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir ficarem a conhecer um bocadinho mais sobre ti? Então, sou o Francisco Silva, tenho 24 anos, recém-cumpridos agora. Sou jogador profissional de handball. Jogo aqui, estou na primeira divisão espanhola, no Guadalajara, que é uma cidadezinha aqui muito perto de Madrid, 30, 40 quilómetros de Madrid. Fiz então a minha formação toda na ABC de Braga, até ao meu segundo ano de equipa sénior. E depois fiz 2 anos no Vitória de Setúbal. Sim, terminei a época passada e este ano decidi experimentar como é que é jogar cá fora. A sensação de um jogador português fora do seu país, é isso? Sim, é verdade. A sensação de saber, da curiosidade de saber como é que são as ligas cá fora, como é que se trabalha, como tudo. Então, e agora eu faço a pergunta: como é que é? Como é que é ser um jogador português na casa dos Nuestros Hermanos? Como é que é jogar aí no Guadalajara? Como é que é a liga? Pronto, o Barcelona já é campeão, não é? É, pronto. Mais um ano, A 13º ano consecutivo a ser oito, campeão. a 8 jornadas do fim, ou 9 jornadas, logo assim. É assim uma coisa absurda. Eu ontem estava a ver e eu assim, o Barcelona já é campeão 13 anos seguidos. Eu assim, ok, pronto. E duas Champions, e leva E duas duas Champions. Champions, exatamente, seguidas, exatamente. E este ano vamos ver se não vão se não vão à terceira. É verdade, é É verdade, é verdade. verdade. Já é um hábito. Olha, e agora faço outra vez a pergunta: como é que é jogar fora na casa dos nossos hermanos? Como é que é a liga? Como é que é estar fora do nosso cantinho? Bem, é claro que é difícil, mas eu já quando estava no Vitória de Setúbal, eu não estava fora, mas mesmo assim ainda estava a 4 horas de casa. Ainda era, raramente ia lá, subia para ir a Braga, até com a minha família. Pronto, e agora estou a pouco mais, estou a 6 horas. Aqui em Madrid estou a 6 horas, uma coisa assim. E ainda há, como por exemplo, o fim de semana passado, que jogámos na Galiza, jogamos contra o Cangas, e como é pertinho, aproveito e faço lá assim uma de fugida. Pronto, eu sempre tive curiosidade para saber como era. Sempre vi pela televisão, sempre via os jogos do Barça, sempre assistia ao Logroño, ao Vidasoa, a clubes assim. E tinha muita curiosidade para ver como é que se trabalhava aqui em Espanha, como é que eles, que a mim pessoalmente nunca me gostou a equipa de absoluta, a seleção de Espanha, nunca me gostou pelos jogadores individualmente, mas o handball era uma coisa que eu não compreendia, como é que jogavam tão bem em equipa. E eu neste caso, quando joguei na seleção, nas camadas jovens, os espanhóis eram assim, não tinham ninguém. Tinham, claro, muito bons jogadores, tinham jogadores muito talentosos, mas não tinham um que se destacasse por ser o melhor, um que desequilibrasse. Era um jogo muito fluido e sempre gostei disso e queria ver porquê, como é que eles trabalhavam aqui, qual era a dinâmica, sim, o porquê, como é que eles faziam isso. Vocês este ano estão numa posição assim mais difícil, no fim da tabela. Ontem ganharam, ontem, ou seja, hoje é dia 8 de vinho de Páscoa. Estamos a fazer isto, portanto, isto vai ser um podcast santo É hoje. dia 9, Hoje é dia 9, exato, desculpa. Ontem foi dia 8, domingos foi o viram. vosso jogo. Portanto, isto hoje é um podcast santo. É, É um podcast abençoado hoje. E, e ontem ganharam ao Valladolid, que está sim. acima de vocês, ganharam por um, certo? Agora Portanto, está já a dois. aí. Diz. Estamos a 2 pontos agora deles. 17, não, três pontos. Portanto, Estamos- ainda a esperança reacendeu novamente para É, tentarem fugir à linha d'água. é verdade. Nós neste momento estamos na penúltima posição e depois da vitória de ontem, temos 6 vitórias, 2 empates. Estamos na penúltima posição, estamos a 1 ponto ou 2 pontos do último classificado, que é o Cisne. Ganhamos os 2 jogos para a taça, calhou-nos na primeira ronda o Benidorm, que também é a Zobal,
e na segunda calhou-nos o Pantarrenil, que também é Azoal. E ambos são equipas que o Benidorm está a jogar competições europeias e o Uhum. Pantarrenil está na luta agora por uma Pe- vaga nas Pela europeias. vaga, exato. Diz-me uma coisa, há bocado falaste aí do Bidasoa, de Barcelona. Sim. Tu, ou seja, quando vocês vão jogar contra eles, portanto, Barcelona é o Barcelona, não é? É o campeão. Quando vocês vão, vocês sentem, ou seja, aquilo é um ambiente incrível, daquilo que eu já vi, ok, em Uhum. jogos europeus, por exemplo, o Barcelona, foi o Barcelona que foi jogar a Liga dos Campeões à Hungria, já não, se foi à Hungria, teve a perder o jogo todo na Hungria, no final ganha por E um. no final remonta. No Sim. final ganha por um e eu a ver aquele jogo e eu assim, aí, incrível. Incrível. Perde o jogo todo a perder É verdade, é e lá verdade. está. Sabes qual é o jogo que eu estou a falar? Recordas-te Sim, mais ou menos? recordo mais ou menos, sim. É verdade, eles aqui, eu só joguei uma vez contra eles ainda. Fui jogar lá, da Barcelona, e tenho. Olha, por acaso é o próximo domingo, jogo contra eles aqui em casa. E é mais por, claro, tentamos sempre dar o nosso melhor, lutar pelo jogo até ao final, mas é mais aproveitar. É jogar contra. Estou contra jogadores que eu sempre vi toda a minha vida na televisão, ídolos, e poder estar lá no Palau, no Blaugrana, jogar contra eles, ver toda aquela infraestrutura, todo aquele clube, espetacular, espetacular. É E, aproveitar mesmo. e eles agora até têm um projeto para renovar o próprio Palácio das Modalidades e o estádio. Eles agora têm um Uhum. grande projeto para renovar os dois. Já ouvi. Era para as modalidades, sim, sim. Eu ouvi, Eram por os acaso. dois, é o estádio e o pavilhão de modalidades é ao lado, não é? É ao lado do estádio. É ao lado do estádio, é no mesmo complexo. Exato, por isso eu sei que eles, tanto que o Real Madrid tem, já está a renovar o estádio dele, vai ficar um grande estádio, e o Barcelona, claro, não quer ficar atrás do grande rival, não é? Sim, mas aquele é um complexo enorme, é um complexo enorme onde tem o estádio e é logo ao lado. E Na diz-me, semelhança do Benfica, não achas que faz falta ao vosso, eu digo ao vosso, não é? Porque pronto, neste momento estás aí em Espanha, não achas que faz falta um bocadinho o Real Madrid, o próprio Atlético, terem também handball? para dar mais competição ao Barça. Sim, Nós, o que eu noto muito aqui é que até agora o Barça leva anos. Não, porque eles o ano passado acho que perderam ou empataram um jogo aqui contra uma equipa que desceu. Pronto, foram com uma equipa de júniores e pronto, aconteceu isso. uhum. Mas o Barça, eu acho que. Espera aí, não quero mentir. Foi há 2 ou 3 semanas o Barça foi jogar à casa do Granollers e ia em segundo, classificado. E ganhou por 15, mas sobrado. Ganha por Sim. 12, 15 a rodar a equipa. O Barça, pá, quase ninguém consegue lutar um jogo, tirando agora o Huesca, que há 3 ou 4 dias, há 3 ou 4 semanas, perdeu por 3 ou 4. Toda a gente sai lá com 10, 15, 20, coisas assim. Mas o resto da tabela, nós, por exemplo, nós fomos ganhar ao Ademar, o SIS, eu não quero meter aqui em resultados que senão posso me enganar. Mas os de cá de baixo, o SIS, no Sinfim, já ganharam a clubes como o Bidasoa. Olha, o Cangas ganhou o Bidasoa, o Sinfim ganhou o Granollers. É muito, muito renhido e nunca se sabe o que esperar. Aqui a Liga Espanhola é muito assim. A Olha, única coisa que é mais ou menos certa, que eu acho mais ou menos certo, é o Barcelona ganhar o jogo. De resto, os outros não apostava ninguém. aconteça o que aconteceu, o Barcelona ganha sempre. É o que parece, até agora é o que me parece. Estavas a falar aí da competitividade e eu Sim. hoje de manhã estava a ver e em França o Montpellier está em primeiro a um ponto do PSG e o Nantes está em terceiro com os mesmos pontos do PSG e a um ponto do Montpellier. E eu E o, fiquei a olhar para aquilo assim, a sério, quando ainda há 2, 3 semanas estava o PSG com uma boa vantagem, 3 ou 4 e o pontos de diferença. PSG, e o PSG a semana passada, perdeu para a taça em casa Sim, de com o Montpellier, perdeu Montpellier por 13, por, perdeu por 13, 32-20. 33, 20, 30 e sei que foi por 30 e tal e o PSG foi 20. Foi qualquer coisa desse género. E eu hoje de manhã estava a ver e eu assim, não way, a sério. Ai meu Deus. Vai ser, é assim, eu gosto muito do Montpellier, porque o Montpellier é uma grande equipa de handball. É das equipas que eu mais gosto. É em França, a nível de handball, é o Montpellier, porque já ganhou uma Liga dos Campeões. Aliás, o Montpellier tem aquilo que o PSG não tem. O PSG anda atrás tanto do futebol como da aliás, Liga do handball, anda atrás, não consegue. Pronto, há eu de não, haver um dia que vai acontecer. nada a ver um Isso é dia, claro. certinho. Agora,
O Montpellier ainda há 5, 6 anos, eles este ano estão na European League, eles há 5, 6 anos ganharam. Foi Foi 33-20, tens razão, estou aqui a ver. Foi até 33-20 o Montpellier com o PSG. PSG, 33-20 para a taça. E eles ainda há 4 ou 5 anos, nem tanto, ganharam a Quando Liga dos ganharam a Campeões. Champions. Foi quando o Fábregas, jogava lá o Fábregas ainda. Isto foi antes do Fábregas ir para o Barça, foi por aí. 4, 5. O Barça leva duas. Acho que o Vardar meteu-se aí pelo meio. Sim, o Vardar ganhou ali pelo meio. Meteu-se aí pelo meio. Será? 4 anos, 5 anos. Sim, Algo por assim. aí, nem tanto. Ahm, Portanto, é assim, o handball de Espanha não acompanho tanto. Eu não acompanho tanto o handball fora de Portugal, porque pronto, também é um bocado complicado para nós aqui vermos, porque não há assim tantas transmissões. Nós para irmos ver temos. Hoje em dia, uma coisa que eles fizeram aqui, fizeram. Já ano passado tinham, mas este ano foi mais levado a sério. A Liga criou uma página, um canal próprio, Hum, chama-se La Liga Sports, qualquer coisa. sim, A televisão, nós pagamos todos, que são 9,99€, são 10€ por mês, para ver todos os jogos, tudo o que se passa em Espanha de handball, passa lá. incrível, E incrível, a transmissão para ver os outros jogos é espetacular. Para estar incrível. aqui em casa, às vezes, um domingo e vejo aí 2 ou 3 jogos seguidos e já está. Muito bom. Eu vi no. Eu estava a ver o Instagram do Guadalajara e vi que Uhum. ontem, ou seja, nós, pronto, quem nos está a ouvir vai perceber ontem, portanto, dia 8 de abril. Sim, Um, eu vi que, portanto, anunciaram o jogo contra o Valladolid e depois tinham um uhum. link em que poderias ver online também. Também. Uma das coisas, Aqui aqui a é Federação, por desculpa, deixa-me distritos. só, Diz, diz. aqui a Federação também tem no portal, acho que também tem um link de acesso que dá para ir ver os jogos. Dá, se eu não me Eu, engano, dá para eu ver os vejo jogos que é a alguns. Handball TV. Há os jogos que passam na Handball TV, é assim é que é. Ou alguns passam também na Bola TV. Outros depois Sim, passam nos canais dos clubes. E então, pronto, infelizmente não passa tanto. Portanto, nós para vermos, sem ser a Sport TV que dá os jogos da Liga dos Campeões, sem ser isso, nós temos que ou ir à internet ver, porque é um bocado complicado, mas pá, quando eu consigo ver, vou. Mas lá sim, está, por isso é que não acompanho tanto assim e vou vendo, por isso é que vou vendo os resultados resultados. depois online, exatamente. Claro, claro, é normal. Aqui também há por regiões, por comunidades. Por exemplo, aqui o Alarraras tem sediado em Castilla-La Mancha. Hum. E ontem, onde eles meteram o link, era isso: Castilla-La Mancha tem a sua própria televisão e que vai sempre atrás de nós para todo lado. Para jogos, para tudo. É. Isso é muito bom, ou seja, por exemplo, se nós tivéssemos, aqui o AC está inserido em Odivelas, se nós tivéssemos Odivelas TV que acompanhasse todos os clubes da zona de Odivelas. E se Incrível, isso é muito bom. chegamos a ir a torneios em França e tudo, e vinham atrás de nós. Isso é muito Vinham bom. É o próprio país a divulgar, a própria região a divulgar a modalidade do clube da região. para fotos, para entrevistas, para tanta coisa, com patrocinadores, coisas assim. Olha, e uma pergunta aqui mais pessoal: o castelhano é espanhol? O castelhano é fácil? Eu estudei, na altura, tinha estudado no secundário, fiz 2 anos de espanhol. Sim, tive 2 anos de espanhol. Por acaso não me dei mal, sempre gostei da cultura e tudo, sempre falei. Muitas vezes ia de férias a Vigo, coisas assim, sim, ali pela Galiza. Mas é que aqui eles têm 5 ou 6 tipos de espanhol: Ok. o galego, o Sim. castelhano, o catalão. Depois tem lá da América do Sul, que os argentinos e isso, e falta-me um. Deve ser para aí valenciano, algo assim. Que são Pois, muito diferentes dos outros. E eu na minha equipa tenho argentinos, tenho galegos, tenho bascos, lá do tá, País Basco, sim, os Países bascos Bascos. também. Uf, tenho lá de baixo de Valência e falam todos um bocadinho à sua maneira. Aí é difícil para mim. Então tu estás a tentar a perceber, eu estou. Não, não consigo. Não consigo. Mas depois com o hábito, já estou Sim, aqui depois com o hábito. há 8, É 9 primeiro meses. estranha-se, depois entranha-se. É verdade. E agora, se falar, há muitas vezes que eu ligo à minha mãe ou assim, estou a falar com ela e já me sai mais em espanhol que em português. É Se normal, for a estamos pensar habituados, rápido, exato. É normal. Por exemplo, ainda no outro mesmo. dia, estava a ver, não sei se era um documentário, era qualquer coisa assim, sobre a cultura espanhola, a própria. Porque há vários tipos, não é? Mas depois há sempre o geral.
Pá, e é um dos países que eu tenho curiosidade, eu não lembro qual é que era agora, mas era um dos países que eu tenho curiosidade em visitar. E é aqui ao lado, eu fui mais depressa a Milão do que fui à Espanha. Sim, sim. E ao lado, E é ainda aqui ao agora, lado. no fim de semana passado, comprei um voo, eu por 19 euros, foi 19 euros. Paguei 21, que era para poder escolher o banco que vinha sentado até. Por 19 euros vim do Porto para Madrid. Pois, exatamente, e é aqui ao lado. E nós 19 assim, pá, vamos visitar outros países. Quando temos um grande país ao nosso lado, euros, a sim. Espanha, e tem N sítios para ver que é faz 3 vezes o nosso país, e aqui atenção, que o nosso país é muito bonito, tem coisas muito boas para se ver, e depois nós vamos tipo, não estou a criticar, não é? Porque até nós próprios, até eu faço isso. Vamos a Sim, Madrid, vamos a Milão, ou vamos a Londres, ou vamos a Munique, ou sim, vamos sim. para fora da Europa, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Aqui ao lado já. Coreia do Sul, e ia dizer Coreia do Norte, mas não podemos entrar na Coreia do Norte. Mas e quando temos aqui a Espanha ao lado, que é um dos grandes, é um dos países mais bonitos também, que podemos visitar, há aí coisas muito bonitas. É verdade. Em termos de cultura e tudo, é muito rico. Eu aqui perto de mim, pá, eu quando posso tento sempre dar umas voltas por aqui, pá. Burgos, Toledo, Madrid, Getafe, depois agora vou tentar ir a Andaluzia, a parte de baixo, Málaga, Sevilha, é lindíssimo. Vou ficar aqui um ano e não vou conseguir ver tudo o que queria. Mas tu tens intenções de depois continuar a ir para a próxima época? Agora já estamos daqui a bocado, é o final de época. Sim, sim, estou a Podes acabar a revelar época. alguma coisa ou não? O que é que podemos assim Ah, esperar ao Rui, ao Francisco? em princípio, não é quase certo que não fico neste clube onde estou agora, Ok, mas em Espanha sim. Em ok. princípio, é isso, ainda não tenho nada assinado, ainda não posso dizer com certeza, Pois é isso, mas por isso é que eu em estou a dizer. Podes princípio, dizer, não podes? há interesse por parte de outros clubes. Eu tenho falado bastante com o meu agente a ver como é que vai ser aqui para a minha carreira, o que é que eu quero, o que é que não quero, e pá, espero eu que em uma semana, 2 semanas já saiba algo, já assinou. Portanto, tu em Espanha vais continuar, só não sabemos aonde. Sim, quase certeza que continuo em Espanha. Quem sabe, Montpellier, agora assim lance para o ar. Ui. Meu Deus. Oh, era bom, Francisco. Era reconhecimento do teu trabalho. Claro que com É que vinte e era. quatro anos, Isso é que era. É ou então difícil. ou então ir jogar com o Mikel Hansen, por exemplo, para a Dinamarca, onde ele está agora. Tenho lá para cima. Não sei se. É que aqui em Espanha, como a cultura não é assim tão diferente em Portugal, o tempo também não é assim tão. O clima também não é assim tão diferente. Não sei como é que eu me ia dar aí se fosse lá para cima, para os nórdicos, sinceramente. Por acaso, eu tenho muita curiosidade de ir aos países nórdicos. Ainda no segundo podcast falava com o Nuno Santos, ele está no Remaen, ele Ah, está no sim. Cox, está na Suécia, Não, exato. Hã? não, não. Fox Finlândia, na desculpa. Finlândia. Exato, Finlândia. Está na Finlândia. Oi? Finlândia, exato, é Finlândia. Ainda estava a falar com ele e ele assim: epá, é um bocadinho. Mas adapta-se, lá está. Lá está. É o primeiro estranha-se, depois entranha-se. Sim, é verdade. Eu tenho é um grande amigo que jogava comigo na altura em Braga e chegou a jogar aqui em Espanha, o Alexander, um ucraniano, o Alexander de Kurushets, que está na Noruega. Hum. E ele diz que há dias que ele nem vê o sol. Ele Ah, pois, entra para trabalhar, quando entra está de noite, quando sai está de noite outra vez. Neve. exato, porque lá está, são os países. Há zona e há mesmo países que é metade do ano é sempre dia e metade do ano é sempre noite, praticamente. Tá? Ele disse que às vezes tem sol até à 1 da manhã, coisas assim. Vai dormir e quando acorda às 8 está de sol outra vez. Há dia, lá fora. Exato, exato. É muito por aí. Já viste? Epá, este aqui é mesmo descontraído, eu só pode estar a falar à vontade. Epá, é uma coisa que eu, por acaso, olha, eu não sabia, e era uma das coisas que eu nunca tinha experimentado fazer, porque nós fazemos, o Hubris, fizemos um talk show, mesmo com os convidados, uma coisa mais chique, eu gosto de Claro, claro. chamar assim. E agora, um tom de conversa mais descontraído, onde podemos falar de tudo e à Sim, vontade. sim, sim, é verdade. Epá, eu não sei, pá, olha, adaptei-me a isto e não quero outra coisa agora. Tal como vocês, adoram jogar e não querem outra coisa agora. É verdade, é verdade. Olha, se tivesses que escolher Digo. um país fora da Europa para viver, qual seria? Mas só para viver, ou falamos também, estamos Para a falar viver, de Angola? para tudo, para tudo. Principalmente para viver. Ui.
Acho que esta eu acho que nunca imaginei a minha vida fora da Europa. Não, falando sério, acho que nunca me imaginei viver fora da Europa. Imagina, claro que tenho curiosidade de ir ao Brasil, porque sempre joguei com muitos brasileiros e eles sempre me disseram: Olha, vem aqui, esta cidade é que é espetacular. E eu, não, esta é que é. Sempre tive muita curiosidade, mas era de ir lá um mês. Nunca me imaginei a viver. Eu por acaso tenho. Viver não, mas tenho muita curiosidade em ir a Nova York. Epá, não sei porquê. Ah, sim, mas de visita, de Visita, turista, aí visita. claro, claro. E há bocado falavas aí de colegas brasileiros. E há um convidado que eu quero tentar, mas é muito complicado. Ele joga neste momento no Dinamo Bucareste. É o João Silva. Eu Sim. jogava aqui no Ponta Renil. Sim, jogava Ele está agora no Dinamo Bucareste. Foram campeões mais um ano, o Dinamo Bucareste. sim, E. acompanho muito, mas vi os resultados. Diz. Não acompanho muito, mas vi os resultados. Os Eu resultados também, chega a lá acompanhar. está, mais uma das coisas. Eu não acompanho, não é? Mas vi os resultados. Mas sim, na Roménia, eu ainda no outro. Quando é que havia um podcast que eu falava, acho que foi com o professor Rolando. Sim, foi com o professor Rolando Freitas, que estávamos a falar da Liga dos Campeões e depois veio à conversa o Dinamo Bucareste, que o Dinamo Bucareste ia jogar o play-off de acesso aos oitavos. E o Dinamo Bucareste é dos maiores campeões. Tínhamos o Steaua, mas depois, pronto, com o desinvestimento, que é claro, inclusive no futebol, por parte dos dirigentes do Steaua, o Dinamo tem vindo a superiorizar-se muito bem. Mesmo o Dinamo tem dado aqui na Liga dos Campeões, tem dado luta. Sim, é verdade. Tem jogadores muito, muito bons. Por Sim, acaso, sim. gosto muito do plantel que tem. Ahm, mas, é pá, chegar ali ao Dinamo, que é dos maiores, neste momento posso dizer, posso Mas é verdade. afirmar que é dos maiores da Europa em nível de handball e, É verdade, é e verdade. chega e consegue mesmo lutar com PSGs, Barcelonas, Montpelliers. É verdade. Portanto, estou lá quase. Agora até chegar lá ainda falta um bocadinho, mas Ainda falta um bocadinho, mas ainda pronto. falta um bocadinho, mas Estás mais assim, perto de chegar aos João Silva já. estou perto de chegar ao João Silva. Era muito bom. Ainda por cima, ele sendo brasileiro é fácil de comunicar. Não que eu não Sim, consiga, não que se ele fosse espanhol ou sim, português, se ele fosse espanhol ou só falasse inglês, que não conseguisse, não é? sim, Mas sim. é mais fácil para depois se poder entender, não é? Quem está a ouvir aqui o podcast. É verdade, é verdade. Olha, conta-me uma coisa, como é que é aí o ambiente de balneário? Quem é que é o mais brincalhão? És tu? Não, não, não. Por acaso não sou nada. Não, tenho o brasileiro que jogava aí, o Fábio Chufa. Hum. Jogava aí no Sporting. Jogo com ele este ano, é capaz. É capaz de ser. E já tenho os seus 34, fez agora. 34 e às vezes no balneário parece que é mais novo que eu. Juro. Isso é bom, há sempre alguém que Sim, 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 desestabiliza claro. e é É muito verdade. bom. Há monotonia e tudo. E nós treinamos às vezes, quando treinamos de manhã, e ele chega às 8 9 da manhã, chega já com energia, parece que está a cair a almoçar. Né? Parece que tem a carregar. Ele vem com as pilhas todas carregadas. Carregou as baterias durante a noite. Nas viagens de autocarro, nós aqui é uma coisa que fazemos muito, que eu em Portugal, na primeira divisão, o máximo que eu fazia era do ABC a Setúbal, Hum, que é 4 horinhas ou 5 horinhas de autocarro. E sim. eu aqui, 5 horas, faço para todo lado. Quase. E nós estamos mesmo no centro, que é mais fácil, somos das equipas que faz menos quilómetros anualmente. Mesmo assim, o mais perto que temos aqui é Cuenca, que mesmo assim são 2 horas e meia, 3. E depois, olha, fomos agora à Galiza, fizemos 8 horas e meia de autocarro. Aí é 8 horas e meia de autocarro. Sim, Isto depois o, também o- é um desgaste para vocês quando vão jogar. sim, mas normalmente quando é assim viagens grandes, É vamos no dia, ok, vão treinamos, de antes para depois poderem descansar e depois no dia do jogo já estarem mais frescos. treinamos, imagina, quinta-feira à noite, não, treinamos sexta-feira de manhã, saímos do autocarro direto, chegamos lá à hora de jantar, jantamos, no dia antes do jogo, jantamos, dia a seguir acordamos, damos um passeio, fazemos uma coisinha de leve e depois E jogamos. depois têm o jogo. Mas o que eu ia dizer, há pior que o Ruben Santos, por exemplo, o português está no Benidorm, ele está numa ponta de Espanha, mesmo ao Ih, sul, no sudeste, né, para ir para o lado. então para E ir a quando vai Barcelona, à Galiza, ou quando vai não, à Barcelona é Galiza, mais perto. Barcelona é mais perto que é do lado, mas é para ir para a Galiza ele faz 14 horas, coisas assim, 14 horas de autocarro, de coisas assim. autocarro. Ei,
Que mau. Que mau. Verdade. Mas agora vou aqui falar uma coisa, porque acho que falaste do ABC. O ABC foi campeão de 2015, 2016 e tu depois, tu entraste depois, não foi? Foi a seguir, foi um ano ou dois depois? Ou já O lá ABC estavas nessa altura? estava com. Era juvenil, treinava de vez em quando com a equipa sénior, mas não fazia parte do plantel. Eles foram campeões. No ano a seguir jogaram Champions e eu entrei no ano seguinte. Ok, Foi dois quando, anos depois. sim, foi quando entra o professor Jorge Rito também, quando E saiu Rezende. ganhaste, e ganhaste uma supertaça. E ganhei a Supertaça nesse ano. Uhum. 2017. Verdade, sim. Foi Eu fiquei. 2017, se eu não me engano. Se não me Eu engano, foi assinei 2017, sim. 3 anos, 9, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21 no Vitória. Verdade, sim. Foi 3 anos. No primeiro ano, o meu primeiro jogo como Como jogo sénior. oficial, como sénior, ganhei a Supertaça Sport. Olha que estreia. Incrível. Verdade. Foi incrível. Fui eu e mais 3 ou 4 que jogavam comigo nos Júniors, que subimos à equipa sénior e foi o primeiro jogo. O meu Primeiro primeiro jogo jogo. Foi contra quem a supertaça? no Sporting. Contra o Sporting. E ganhar logo, ou seja, contra um dos. O Sporting tinha sido campeão. O Sporting, ou era Bicampeão. bicampeão. Foi 16, 17, 17, 18. Depois Não foi foi o ABC, Porto. ABC, depois acho que foi Sporting, não? Foi o Acho que foi. ABC 16, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Depois foi depois é o Porto até agora. Depois tem Na sido. Não, altura, sim, tem sido o Porto até agora, exatamente. eu acho, eu não quero mentir, mas acho que na altura o Sporting era bicampeão. Sim, se foi Não 2016, não quero, tenho a certeza, mas acho que foi sim que eu sei que o Sporting foi bicampeão, foi o ABC, foi o Sporting, sim, tinha isso foi na sido, altura, foi algo foi do na altura género, sim. quando foram buscar o Ruesga, já estava cá o Ruesga e assim, lembro que foi por aí, foi nesse ano. Sim, ok. Sim, eu lembro mais ou menos foi por aí, porque o Porto tem sido até agora, tem sido o Porto, e muito bem, tem dominado e muito bem, com grande mérito. Sim, sim, Infelizmente este ano fez um bocadinho na Liga dos Campeões, e o campeonato como este ano está caralho. muito renhido. Na altura em que estamos a falar, no dia em que estamos a falar, está o Sporting em primeiro, e o Benfica e o Porto em segundo e terceiro, com um ponto de diferença do Sporting. Estão os dois com 54 e o Sporting em primeiro com 55. Está a Falta ser renhido agora, este ano. falta agora aqui um Benfica-Porto, não é? Não. Falta, sim, falta um Benfica-Porto, sim. Falta um Benfica-Porto, sim. Portanto, podemos ter aqui ou um novo campeão ou o Porto ainda pode revalidar o título. Portanto, ainda está tudo em aberto. Sim, sim, é verdade. Já aqui nós a 8 jornadas do fim já Já sabemos quem é têm que vai ganhar. campeão. Sim. Agora o que interessa, nós, por Vocês a mérito nosso, garantirem a manutenção. sim, claro. É Esse aí é o o primeiro principal objetivo. objetivo é esse. E depois nós conseguimos nos meter na final 8, mas agora vamos 8 à final da taça, Agora, ok, isso. Ok. que é dia 5 do próximo mês. Acho que é dia 5 ou 6 de maio, um fim de semana. O primeiro fim de semana de maio. Sim. Em princípio, toda a gente já sabe quem é que vai ganhar a taça, não é? O Barcelona. Mas o segundo classificado dá acesso à Liga Europa. Pronto, Olha. normalmente é por isso que o pessoal vai lá jogar. Eles já sabem, Mas pode haver uma surpresa, nunca se sabe. claro, Pode, já pode aconteceu. haver uma surpresa. Então, Já mas por aconteceu. exemplo, esperemos que tudo corra bem e que vocês consigam manter a manutenção, porque esse é o principal objetivo. É o nosso É o principal objetivo. principal. ah, e manter a manutenção. Ou seja, o vencedor da taça dá acesso também à Liga Europa, à European League. Ou seja, os vencedores dá acesso direto. Ou e o segundo lugar. Aqui eu não quero mentir, mas acho que é os 4. O primeiro vai à Champions, o primeiro Barcelona faz Champions, depois tens 4 lugares europeus, mais até o Isso é quinto aqui, na Liga. Ou na sim, na taça. Liga. Mas eu na Na Liga, Liga. na Liga. Eu não sei como Ok. é que é distribuído. Quem é que Sim, eu vai a sei. O playoff? primeiro é como aqui. Aqui é o primeiro lugar dá acesso direto à Champions, o segundo dá acesso direto à Liga Europa, à European League, o E depois terceiro, quarto e o quinto, terceiro, quarto e quinto, ou terceiro e quarto, vão um acesso direto acesso não, dão um acesso aos playoffs. Aos playoffs e deve, às pré-eliminatórias. por Acho que acaso é algo não sei. assim. Sei que aqui também é 5. Há 5, o Barça vai direto e ficam mais 4 e o segundo classificado da taça, o que vai à final. Ganhos. Ok. Então, mas Também por tem. exemplo, se o vencedor da taça, se não for o Barcelona, tem acesso direto a. Certo, E o segundo lugar, por exemplo, se for o Bidosa. certo. Se for o Bidosa, por exemplo, naquele ano pode não ter jogado grande, pode acontecer, não é? Ficar tipo a Se, meio da tabela, se o ganhar. Barça ganhar as duas, ganhar o Sim, campeonato que já ganhou, se ganhar a taça, quem tem o lugar da Europa é o segundo classificado da taça. ok. Se o Barça não ganhar a taça, é o campeão.
Campeonato da Taça ok. da Europa. Ok, portanto, vão todos lutar por um lugar europeu ainda na taça. É verdade. É agora do próximo mês, um fim de semana em Santander. Lá em Em cima temos Santander. Santander é Santander. uma região, não é? Só uma cidade. Bem, eu não... Santander é cidade. Ok. Eu também quero meter aqui mal na geografia, porque eu também não tenho assim uma ideia Claro, tão claro, boa claro. Não, mas agora falaste de Santander e eu de Espanha. associei logo ao Mas banco, Santander é lá para Santander. cima. Santander é Cantábria, que é lá para cima. Pronto, então já sabemos de onde é que veio o Banco Santander. De Santander. Mas é lá para cima. Nós fizemos a viagem já, fizemos 5 horas ou 6 horas de autocarro, algo assim. Foi mais ou menos a média. Não é Olha, tão vamos longe. fazer um jogo agora em que eu te vou dar duas hipóteses e tu tens que escolher uma e justificar, ok? Está bem. Escolha obrigatória. Tens que escolher obrigatoriamente uma resposta Obrigatoriamente uma. Ui, e tá bem. justificar. Justifica, justifica. E olha, isto é uma resposta que pode mudar a humanidade. Atenção. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Primeira de todas, massa ou arroz? Massa. Massa. Ah, arroz, sou arroz. Ah. Eu agora recentemente é que comecei a cozinhar. Ah, Só, pois. só muito recentemente e estava a pensar o que é que eu tenho feito mais e mais massa. Normalmente a justificação que quando escolhem arroz é porque gostam de massa, mas massa dá mais trabalho. Olha, a mim por acaso é mais fácil, faço a massa, por isso é que escolhi massa. Eu por Faço para acaso ser. faço mais facilmente o arroz, gosto mais do arroz. E agora, o que é que metes primeiro, o leite ou os cereais? Isto é sempre aquela pergunta: leite ou cereais primeiro? Cereais, cereais. Cereais. Dê mais Cereais. quantidade. Sim, primeiro cereais, depois é que põe o leite. Exatamente. Eu antigamente fazia ao contrário. E eu depois comecei, não, mas espera aí, deixa-me experimentar. Não, assim é mais fácil. Primeiro os cereais e depois o leite. É Primeiro mais cereais. quantidade. E agora Mudei a a humanidade. diz, Ainda falta uma, diz. ainda falta uma. Portanto, esta é política. Gostas de política? Ultimamente ando um bocado desligado, mas. Mas não é de Portugal, de certeza. Não é de Portugal. Donald Trump ou Putin? Ui. Vou com o Donald Trump. Porquê? Não, atenção, não concordo com os ideais de nenhum dos dois, mas concordo menos com o Putin. Ok. Por Ok. isso, do mal ou menos. Sim, também é verdade. Do mal ou menos. Desculpa lá, que tenho duas gatas e estão-me aqui a desfazer a casa toda. Olha, estamos quase a terminar. Uhum. Porque o Zoom assim o manda, porque eu continuava, mas por isso é que eu passei logo para o jogo. Quem manda é o Zoom. Vou-te pedir que deixes uma mensagem para quem está a jogar handball ou está a começar a jogar handball e que quer conseguir e quer continuar e quer seguir uma carreira fora de Portugal ou até mesmo tipo, pronto, quer Aos começar nossos jovens a jogar. espectadores. Pronto. Exato. Ao falar da minha experiência, uma das coisas que me dá mais orgulho como jogador é, primeiro, tive a oportunidade de representar a seleção nacional em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo, e dá um orgulho imenso estar a cantar o hino com os meus colegas. Outra, glória desportiva, qualquer coisa, uma taça de Portugal, uma supertaça, um campeonato de júniores, o que seja, que é uma sensação. É como eu vivo para isso. A ver? Eu ganhei na altura quando ganhei a supertaça, eu nem sabia onde estava, tremia-me as pernas, o que é isto? Isto não é outro mundo, a ver? Coisas assim. E outra, jogar contra pessoas que eu sempre vi na televisão, jogar contra, contra ídolos. Contra ídolos. Na altura, quando o ABC ganha a Champions, e eu, passado uns anos, joguei com ou contra todos eles, comparti. Dividi balneário com muitos deles e realiza muito. Por exemplo, olha como está no Chiufa, foi o meu primeiro ano nos séniores, jogava contra ele e na altura, pá, pelo menos era o ponta-direita que eu tinha mais referência, era o Chiufa, ninguém pode deixar entrar o Chiufa, que ele marca 10 de 10 e hoje em dia jogo com ele. Jogo com ele, ainda ontem à noite quando chegámos do jogo fui à casa dele, pá, isso... E para seguir os sonhos,
a seguir. Se sempre quiseram viver, bem, não é viver do handball, não precisa, não era bem isso que eu queria dizer. Experimentar jogar fora e tudo, que não tenham medo nenhum, que não é tão difícil assim. Hoje em dia já não é tão difícil ficar para fora. Claro que e hoje em dia também os jogadores portugueses cada vez estão mais bem vistos cá fora, também pelos resultados da nossa seleção e tudo. Sim. Muita procura, por cima agora eu ando a falar muito com o meu agente, né? E ele diz que cada vez mais estão à procura de jogadores portugueses, cada vez mais com as boas participações da nossa seleção, das nossas equipas na Liga Europa e tudo. Eles, olha, quem é? Antes ninguém sabia quem, por exemplo, o meu agente disse-me na semana passada que ele há um ano não sabia quem era o Águas Santos. E agora foi ver os jogos deles e fica encantado, por exemplo. Sim. E hoje em dia há muita procura de jogadores portugueses e não é tão difícil assim. Não é tão... É uma experiência espetacular. Conhecer outras pessoas, outras culturas, jogar outras ligas, outra maneira de treinar, outra maneira de trabalhar. Bem, eu, por mim, estou encantado com isso. Francisco, obrigado mais uma vez por este bocadinho. Foi curto, mas foi bom. É verdade, é verdade. Não, obrigado eu. Obrigado eu pela hipótese. E já sabem, quem nos está a ver no YouTube ou a ouvir no Spotify, não se esqueçam que podem usar o nosso código ODIVELAZUAC e tu também, Francisco, em Uhum. zoomube.pt para 10% de desconto. Sempre fazer referência aqui ao nosso parceiro Zoomube do clube. E já sabe, mais um episódio do Walk Talk. Eu volto no próximo e vocês também, espero eu. Obrigado, Francisco, mais uma vez. Muito obrigado eu. E quanto a vocês já sabem, eu despeço-me sempre com a mesma frase. Vocês voltam-me a ouvir ou a ver no próximo episódio do Walk Talk. Até lá.